Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Nós vamos ler com a ajuda do Senhor, com o guiar do teu santo e bom Espírito, a fim de que possamos entender a vontade do Senhor e aplicá-la na nossa vida. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançava ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio. Ele disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que preocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe no entendimento da sua palavra. Pedir ao meu irmão presbítero Luiz que nos conduza numa oração por iluminação. Por favor, meu irmão. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tudo que é dela, graças a Deus por mais um dia na tua presença, Pai, e agora foi dita a tua palavra, e o Senhor nos dê entendimento, que essa palavra, Pai, venha ao nosso culto, venha ao nosso dever, venha nos ensinar, o quanto o Senhor seja João vai dar a palavra, dê o sentimento e entendimento para que ele possa transmitir ao futuro. Por isso nós te louvamos e agradecidos, estamos por estar em tua casa, na tua oração, para atender a gente, Pai. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, eu gosto muito de pregar. Isso não quer dizer que, pelo fato de eu gostar, de eu saber pregar muito bem. Mas eu gosto. Eu sou daquele tipo de pregador que começou a pregar brincando de culto dentro de casa, quando eu era pequeno. Era uma bagunça que fazia lá em casa, desmontava as cadeiras da minha mãe, montava um púlpito e ficava eu e meus irmãos lá brincando de culto, né, em casa. Eu tenho um grande prazer de fazer essa tarefa. Uma das tarefas mais prazerosas de alguém chamado para o ofício santo, para o sagrado ministério, é pregar. É ser o oráculo de Deus. Por isso que nós precisamos ter certeza que nós somos fiéis ao que a Bíblia está falando. Senão o trabalho nosso é jogado fora. Os irmãos sabem, aqui compartilhando um pouco da minha experiência de preparo de sermão. O sermão da semana que vem, se eu fosse pregar semana que vem, eu chegaria em casa e comeria alguma coisa, entraria no escritório e já começaria a ler o texto que eu vou pregar no domingo que vem. Não é porque eu gosto de pregar que a tarefa é fácil. A gente tem que trabalhar a semana inteira estudando o texto para poder chegar no domingo, estar bem preparado para poder passar para os irmãos a palavra do Senhor. É muito bom quando ver que a igreja está recebendo a palavra e pessoas estão sendo transformadas pela palavra de Deus, que o Senhor está te usando como um fraco vaso, mas é gostoso, é muito prazeroso, traz uma felicidade para a vida do pregador quando vê a palavra de Deus sendo aplicada na vida das pessoas. Agora, imagina para vocês um pregador que não gosta de pregar. E um pregador que
teve uma vocação do próprio Deus. O próprio Deus falou para ele assim: olha, você vai pregar numa cidade para mim, vai lá falar sobre a condenação e sobre a proposta de salvação para aquele povo. E aí o pregador vai de qualquer maneira, sabe? Não tem vontade nenhuma de pregar. E chega lá e me prega um sermão de 5 palavras. Já pensou nisso? 5 palavras, mas prega com uma má vontade, gente, que é uma coisa de, assim, o que ele era para fazer durante um dia, ele faz em poucas horas e vai lá e prega. Esse alguém é Jonas. Esse alguém é a personagem da narrativa que nós começamos a ler nessa noite, que é esse pequeno livro do Antigo Testamento. Deixa eu falar um pouquinho dos irmãos a respeito de Jonas. Jonas já era um profeta conhecido no reino de Israel. O texto lá do livro dos Reis mostra que ele já era um profeta de Deus, conhecido lá, e ele recebe uma mensagem de Deus para pregar para o povo que era inimigo do povo de Israel. E por mais que a mensagem era uma mensagem de condenação, a gente sempre sabe que a lei, nós estamos falando isso no nosso estudo bíblico dominical, a gente fala que a lei sempre tem 2 lados, e que a lei ela mostra como que nós somos pecadores, mas também nos mostra a graça, porque ela mostra como nós não conseguimos cumprir a lei, mas nos mostra o que Jesus faz por nós. Então o evangelho tem 2 faces. Diz que o ser humano está perdido e precisa de Deus, mas também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas sabia disso. Jonas já conhecia a misericórdia de Deus, apesar dele não conhecer Deus como nós conhecemos hoje, por causa do progresso da revelação, nós conhecemos mais da redenção do que Jonas. Olha como nós somos bem-aventurados, porque nós já vimos o Redentor já veio. Até Jonas ele ainda estava esperando o Redentor. Apesar dele ainda não ter esse conhecimento pleno da redenção que nós temos, Jonas sabia quem era o Deus da aliança. Jonas sabia que Yahvé, o Deus da aliança, era um Deus misericordioso. E sabia que se aquele povo se arrependesse, Yahvé iria perdoar seus pecados. Só que o povo era inimigo, meus irmãos. Ele queria que o povo fosse perdoado? Nada. Ele queria mais é que o povo fosse destruído. Sabe? Quando você vê aquela pessoa que peca, que faz desgraças, e você fala, esse se não se arrepender, vai para o inferno. E ali no seu coração você fala, tomara que não arrependa. Esse era o sentimento de Jonas. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui o que Jonas tentou fazer para fugir da comissão que Deus colocou no seu coração, que era pregar na grande cidade de Nínive, que era uma das capitais do reino assírio, inimigo do povo de Israel. Bom, eu quero resumir o livro, que eu gostaria que os irmãos conhecessem, soubessem de que se trata o livro de Jonas. Agora eu vou resumir o ensino do livro inteiro, eu gostaria que você guardasse, que isso vai te ajudar muito a entender o livro de Jonas. Olha do que diz o livro de Jonas. Como o homem veio, por meio de uma experiência dolorosa, descobrir o verdadeiro caráter de Deus, a quem ele já havia servido nos primeiros anos da sua vida, ele deveria descobrir que a doutrina sobre Deus, com a qual ele já estava familiarizado, ganharia vida na sua experiência. Ou seja, o livro de Jonas está contando a história de um homem que conhecia Deus, que sabia quem era Deus, que entendia a misericórdia de Deus, mas não concordava com tudo que Deus fazia. Não, ele achava que Deus deveria fazer da forma que ele estava pensando. Agora, em particular, o texto que nós acabamos de ler vai tratar sobre a comissão de Jonas, sobre a vocação de Jonas, sobre o chamado de Jonas para ir pregar em Nínive e as decisões que ele tomou para tentar colocar a sua vontade, fazer sua vontade sobressair a vontade de Deus. E a pergunta é, será que existe Jonas aqui na igreja presbiteriana do Jardim Arpoador hoje? O que seria isso? Será que existem pessoas aqui que preferem fazer da sua maneira, da sua forma de pensar e abandonando a forma de Deus? Será que tem pessoas aqui que acham que esse modelo que Deus colocou para nós de viver não é um modelo muito pesado? É possível isso acontecer conosco hoje? Eu falo que comigo é possível. É possível eu olhar para o que Deus está falando e falar, olha, Senhor, não é bem desse jeito não. Eu tenho uma proposta melhor, eu tenho uma contraproposta, Senhor. Você não poderia olhar minha contraproposta? Eu sei que isso é possível acontecer com vocês também. Porque lembra que a gente já falou hoje? A nossa natureza é inclinada para a coisas erradas, né? A nossa natureza é inclinada para o pecado.
Mas louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus pelo seu Espírito que nos coloca no eixo. Então, qual é o meu desejo nessa noite? É que ao final desse sermão você entenda que o homem sempre chega onde Deus quer. Esse é o grande ensino desse sermão nessa noite. O homem sempre chega onde Deus quer. Bom, eu quero demonstrar isso para os irmãos de duas formas. Primeiro, que o homem sempre chega onde Deus quer, apesar do nosso pecado. E segundo, que o homem sempre chega onde Deus quer, porque Deus é todo poderoso. Essas são as duas máximas que eu quero tratar com os irmãos nesse sermão nessa noite. Então, em primeiro lugar, o homem sempre chega onde Deus quer, apesar do pecado. Os irmãos já se familiarizaram com a primeira parte do texto, e compreende ali o versículo 1, 2 e 3. Está dizendo aqui que Jonas era filho de Amitai, e isso dá aqui a sua descendência, e isso vai ligar lá com o texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que vai dizer que Jonas era um profeta reconhecido do povo de Israel. E esse Jonas, ele ouviu de Deus esse chamado. Não foi ninguém que chegou para ele, gente. Falou assim: olha, Jonas, tem um povo lá em Nínive, uma pequena aldeia, que está precisando ouvir o evangelho. Você não gostaria de ir lá? Não, foi o próprio Deus que falou: você precisa ir lá e pregar para a cidade inteira. Versículo 2 diz que o próprio Deus se dirigiu a ele de uma forma imperativa, deu uma ordem para ele: olha, Jonas, disponha-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama sobre ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mensagem, meus irmãos, era uma mensagem de confronto do pecado. E aí nós já entendemos o quanto Deus é maravilhoso quando confronta o nosso pecado. O texto bíblico diz, que Deus ele só disciplina aquele que ele ama. Filho, ele trata com disciplina. Aquele que ele deixa de lado são chamados bastardos, são chamados aqueles que ele não dá confiança. Mas aqueles a quem ele ama, ele disciplina. Por isso que ele enviou uma mensagem de disciplina: olha, vocês precisam se corrigir. A maldade de vocês já chegaram à minha presença. Meus irmãos, os ninivitas eram maldosos mesmo. Nós tivemos oportunidade, se não me engano, foi no início de 2019, quando ainda estávamos no período de fazer aqui o estudo bíblico junto com a reunião de oração, e eu trabalhei alguns ensinos sobre o livro de Jonas, e eu mostrei para os irmãos aqui a maldade deles, quanto que os livros de história falam da maldade dos assírios, dos ninivitas, e o que eles faziam com os seus prisioneiros. Eles penduravam seus prisioneiros em cruzes e arrancavam toda a pele do corpo dos seus prisioneiros para torturar os seus prisioneiros. E eles se divertiam com aquilo. Eles eram maldosos mesmo. Antes de matar os seus inimigos, eles deixavam eles ao sofrimento extremo, levavam eles ao sofrimento extremo. E aquela maldade chegou à presença de Deus. Isso nos faz abrir um parêntese para consolar o teu coração, que sempre olha para essa maldade do mundo e pergunta: onde está Deus que não está vendo isso? Gente, essa maldade está chegando até a presença de Deus, tá? E ele tem um limite para essa maldade. No tempo certo ele vai derramar o cálice da ira dele sobre esses maus, e eu não quero estar na pele desse pessoal. Fechando parênteses e voltando a Jonas. Voltando aqui a Jonas. Jonas sabia quem era aquele povo e não queria levar essa mensagem. Quando Deus falou aqui no início do capítulo 2, disponha-te e vá para Nínive, o que ele fez? Ele se dispôs, mas para fugir. Para fugir. Olha, pensa bem, como que o ser humano cria disposição para fazer coisas erradas? Como que ele desenvolve coisas disposição para fazer coisas difíceis que estão contrárias à vontade de Deus? Muitas vezes, para fazer aquilo que é da vontade de Deus, que é bom, às vezes é até mais fácil, mas não é tão prazeroso. Não vai trazer tanta alegria para a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E aí fica difícil. Mas para aquilo que é errado, a gente arruma jeito rapidinho. Rapidinho. É só você olhar o tempo que você não era crente. Quanto tempo que você passava fazendo coisas que eram erradas. E às vezes o sermão de 20 minutos fica cansativo. É sim, gente. Lembre-se sempre, é aquele pêndulo, aquele puxar errado, é aquele carro com pneu careca do lado que puxa, é aquele móvel da casa que está precisando dar uma escorada porque ele está torto. É a nossa natureza manchada pelo pecado. Jonas, ele se dispôs e foi para Tarsis,
para o porto de Jope, achar um navio que iria para Tarsis. Meus irmãos, em Tarsis era uma distância mais ou menos do que ele está ali, de próximo de 2.000 quilômetros, mais ou menos. Não era uma viagem pertinho, era dali, sair ali da península ali da Palestina, ali daquela região ali do povo de Israel, onde o povo de Israel estava localizado, e ia para o lado da Espanha, onde está a Espanha hoje. Deus estava mandando ele ir para o lado contrário, que era próximo dos 800 quilômetros. E ele pegou um navio para fugir de Deus 2.000 quilômetros no meio do mar. E assim foi. Quando chegou no meio do mar, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade. E aí, meus irmãos, ele percebeu que ele já não tinha mais controle da situação. E aí ele percebeu que já não dava mais para fugir desse Deus que tomava conta de tudo. O próprio Deus providenciou a tempestade, mostrando que a sua vontade prevalecia. Jonas achou que a sua opinião era melhor do que o plano de Deus. Pecando, ele sofreu, porque Deus não deixou barato. Não. Você está correndo na minha vontade, mas peraí, eu vou te pegar aqui direitinho e eu vou te mostrar o que eu quero fazer com a sua vida. Ele sofreu porque ele resolveu desobedecer a Deus. Qual seria a postura correta de um cristão? Olha o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo era alguém que sentia que a responsabilidade de um cristão era não guardar para si as boas novas, mas distribuir aquelas boas novas. Pense comigo hoje, se você descobre a vacina contra o coronavírus. Imagina, você está lá na sua casa, lá na sua cozinha, e de repente você deixa misturar um pouco de limão com vinagre, aquele negócio mistura, e de repente você fala, para descobrir a vacina do coronavírus. E aí o que você faz? Esconde isso de ninguém. Não, eu só vou distribuir aqui com a minha família, eu não vou dar para ninguém não, porque isso aqui é a minha vacina do coronavírus. E o mundo está aí morrendo, o mundo está aí caindo, quebrando, e você está com a vacina do coronavírus lá incubada. Alguém vai descobrir. De que essas pessoas vão te chamar? No mínimo, de covarde. No mínimo. Imagina só o que nós deveríamos chamar a pessoa que não tem vergonha ou que é omisso na pregação do evangelho. Pense comigo. Você sabe qual é a vacina, o que resolve o problema do mundo, mas você não distribui, você não fala, você não vive, você não compartilha, você não prega. De que eu devo te chamar? De que a Bíblia te chama? No mínimo, de covarde. Mas a postura de um verdadeiro cristão é: ai de mim se eu não espalhar a boa notícia de que existe uma cura para esse mundo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O pecado nos faz tentar esconder de Deus. E isso aconteceu lá no Éden, quando o homem pecou, e Deus, como fazia todos os dias, veio falar com o homem e o homem se escondeu. Olha o que diz o texto de Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, para entre as árvores do jardim. Por quê? Por vergonha. Por vergonha. Porque Deus falou: olha, não coma daquela árvore ali, pode comer de tudo, de tudo. Gente, imagina só, no Éden eles podiam matar um boi, pegar a picanha e fazer aquela churrascada lá. Eles resolveram comer o fruto que Deus falou para não fazer. Tinha tudo. Gente, sabe o que significa Éden? Éden quer dizer jardim das delícias. Tinha de tudo, de tudo. Resolveu fazer logo o que Deus mandando fazer. Tipo seu filho. Você fala, não mexa naquilo lá, pera que ele vai lá e mexe, né? Essa é a prova que eles nasceram em pecado. Mas, meus irmãos, o maior pecado de Adão e de Eva foi querer criar um plano 2 para o plano de Deus. Deus tinha feito um plano e não, é melhor nós ouvirmos o que a serpente está falando aí, criar o nosso plano. Nós seremos deuses. Eles achavam que o que Deus tinha planejado era errado. Eu disse à Annalise que eu ia contar a história dos caipira, da melancia e da jabuticaba. E eu pedi para ela prestar bem atenção nessa parte do sermão. Dizem que 2 homens estavam sentados debaixo de um pé de jabuticaba. E diante deles estava uma parreira de melancia. E os homens conversavam com o outro. Deus errou. E como? Deus errou. Olha só essa árvore, maravilhosa, grandona. E olha só os frutos que tem nessa árvore. São pequenos, uma bolinha preta. E olha só a parreira que não aguenta a melancia. Deus errou. Um olhou para o outro e não souberam dar resposta. De repente caiu uma jabuticaba na cabeça deles.
Deus errou? Não, meus irmãos. Deus sabe o que faz. Se caísse uma melancia, o estrago ia ser muito maior. Pensa comigo. Você já travou alguma luta diante da ordem de Deus? Olha, meus irmãos, isso é mais comum do que você pensa. Mais comum. Nós olhamos o que Deus quer fazer e nós falamos assim: ah, Senhor, tem que ser assim, vai ser mais doloroso dessa forma. É melhor fazer de outro jeito. Não, eu tenho aqui uma opção. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. A vontade de Deus é sempre melhor. Faça a vontade de Deus, meu irmão. Faça a vontade de Deus, minha irmã. Não a sua. A vontade de Deus vai prevalecer. Essa tua briga com Deus só vai te trazer sofrimento. Faça a vontade de Deus. É possível que você se encontre lutando contra a vontade de Deus. Lutando, relutando. Mas não é dessa forma que você deve responder o que Deus quer fazer com a sua vida. Você deve responder com fé e com arrependimento. O que o Espírito Santo está falando no seu coração, eu creio que nesse momento. Sabe, às vezes a gente fala algumas coisas aqui na mensagem, no sermão, mas nós contamos com a ação do Espírito Santo no coração de vocês. Porque só Ele pode sondar o mais puro, lá no interno da sua alma e saber o que é que você tem colocado diante de Deus e tem brigado com Ele. É possível que você esteja lutando contra um plano que o Senhor tem traçado na sua vida, mas não se esqueça, o plano de Deus é sempre o melhor. Ao contrário de Jonas, Jesus ele renunciou tudo, renunciou a sua glória, renunciou o seu poder e veio a esse mundo, se tornou um ser humano como nós para fazer a vontade do Pai, em meu favor, em seu favor. Então o convite que eu trago a você nesse sermão, nessa noite é: creia em Cristo. Creia na vontade de Deus, porque a vontade de Deus irá prevalecer, apesar do seu pecado de lutar contra a vontade dele. Uma outra forma de entendermos o ensino desse texto, meus irmãos, é a seguinte: o homem sempre chega onde Deus quer, pois Deus é todo poderoso. Aqui a partir do versículo 4, nós vemos aqui o desespero dos marinheiros e a expressão lá, a partir do 7, quando Jonas diz quem ele é. Interessante que ele fala com bastante orgulho: eu sou hebreu. E ser hebreu era entender que eles adoravam um único Deus invisível, que fez aliança com o seu povo, que tinha dado várias vitórias para o seu povo durante a história do seu povo. Ser hebreu é dizer que ele participava daquele povo que saiu do Egito e que passou por meio do Mar Vermelho com os pés enxutos. Ser hebreu diz respeito àquele povo que entrou em Jericó e, rodeando os muros da cidade, fez aqueles muros cair pela força do seu Deus. Então ser hebreu trazia uma certa, usar em termos bem modernos, uma certa moral para a pessoa. E ele falou com orgulho: eu sou hebreu. E aí quando ele falou isso, o povo olhou para ele, olhou para o mar, viu a situação que estava. Ou seja, no meio daquela tempestade não era uma coisa comum, mas o pessoal ali que adorava outros deuses já estava jogando os seus búzios lá, as suas muambas, porque ele sabia, essa tempestade não é normal. Aqueles marinheiros eram marinheiros experientes, experimentados. Eles viram que aquela tempestade não era uma tempestade que eles encontravam todo dia. Isso era coisa de deuses. E quando ele falou que ele era hebreu, que adorava o único Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, o pessoal entrou em desespero. Gente, então é você. Jogaram sorte, o que aconteceu? A sorte caiu sobre Jonas. E a pergunta que eles fizeram era: o que você fez? O que você fez? O que você aprontou? Essa foi a pergunta. Aí ele falou: olha, eu arrumei um problema aí. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Os marinheiros ali estavam em tamanho horror, tamanho medo, e não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. O Deus de Jonas, o Deus que Jonas desobedeceu, era o Deus que criou os céus e a terra. Ele mesmo aqui declara, né? Eu sou, versículo 9, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez a terra. Então era o Deus que fez o mar, era o Deus que tinha feito aquele vento, era o Deus que estava já preparando o peixe, que já estava rodeando por ali, né? Alguns estudiosos pensam naquela baleia cachalote, né? Ficou famosa naquele conto Moby Dick.
Aquela baleia, ela tem uma boca bem larga e cabe ali um ser humano e consegue viver ali dentro. Apesar de que a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de milagre também. Deus poderia usar qualquer outro peixe. Mas a gente fica aí conjecturando que peixe que era esse, né? Eu creio em milagre. Deus poderia fazer um milagre de usar uma baleia normal, um peixe normal. Mas poderia também Deus querer usar de uma forma mais natural. A gente não sabe explicar o certo. Só se sabe que aquele animal obedeceu à vontade de Deus, porque era o Deus que fez os céus e a terra. E os marinheiros eram quem? Eram pessoas que adoravam a deuses estranhos. É fato, eu também entraria em desespero. Pensa bem, eu adoro um bonequinho de barro, e de repente chega um camarada que fala que ele adora o Deus que fez os céus e a terra, e que ele tinha desobedecido esse homem, eu ia ficar com muito medo, sim. Bom, a criação ainda já declara que o Deus de Jonas não era qualquer Deus. A criação declara a grandeza do Deus de Jonas. E os marinheiros temem o poder desse Deus. A gente percebe isso no seu medo. Mais uma vez eu recorro ao livro dos Salmos, trazendo as palavras do Salmo 139, versículo 7. Olha o que o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E aí ele fala, olha, se eu for para as profundezas das águas, o Senhor lá está. Se eu subir o mais alto dos céus, o Senhor está lá. Os irmãos percebem que estado de loucura entra o homem quando dá vazão para o seu pecado? O homem está fugindo de Deus, gente. E Deus está em todo lugar. E ele está querendo fugir de Deus. A criação é o palco da manifestação da glória de Deus. E o camarada quer fugir de Deus logo na criação, no palco da manifestação da glória do seu Deus. Não tem como não crer que não existe um Criador todo-poderoso. Apesar de ter pessoas que falam que Deus não existe. E o Salmo 53 já prevê isso quando ele diz: diz o insensato, o louco, no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratique iniquidade. Já não há quem faça o bem. Sabe quando você olha pessoas se entregando ao seu pecado, na mais alta podridão? Gente, é quando ele tira Deus da equação de sua vida. Quando ele tira Deus do processo da sua vida. Quando ele já não leva a Deus a sério mais, não leva mais Deus em consideração. Se tirar Deus, gente, tudo é permitido. Tudo é relativo se eu tirar Deus. Não existe moralidade mais se eu tirar Deus. Então, o louco diz, não há Deus, e vai se entregando ao pecado. E muitas vezes nós entramos nessa loucura de esquecer quem é Deus. E aí nós não entramos no ateísmo teórico, não. Nós não viramos pequenos Richard Dawkins, que vamos à universidade defender o ateísmo num palanque. Não, mas nós vivemos como se Deus não existisse. Sabe? Não levando Deus em consideração em nada. Eu acordo, eu durmo, eu bebo, eu como, eu trabalho, eu vivo, mas não levo Deus em consideração em nada que existe na minha vida. Nada. Nada. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é um ateísmo prático. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tiago fala que loucos são aqueles que diz que amanhã vai fazer alguma coisa, vai fazer qualquer outra coisa, e aí ele ensina lá na sua carta. É melhor você dizer assim: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E aqui dessa forma nós levamos Deus em consideração. Então, um autor, pastor presbiteriano, que a gente sempre se encontra com ele nos trabalhos do seminário, conferência teológica, e nós ficamos admiradores do trabalho dele, tanto com canções, para nós ouvirmos, como o trabalho para crianças também. Ele escreve muito bem para criança, que é o Estênio Márcio. O Estênio Márcio, ele escreveu uma música chamada Tapeceiro, que eu indico aos irmãos ouvirem. É por causa da poesia que ele trabalha, falando sobre a soberania de Deus. Ele, na sua poesia, ele fala que quando nós olhamos o tapete por baixo, e nós vemos aquelas cores todas misturadas, nós não entendemos nada. Mas aí quando nós olhamos o tapete por cima, nós vemos o desenho do tapete, e nós entendemos que o tapeceiro colocou todas as cores de forma ordenada, que aquilo tudo tem um propósito. E ele compara isso à nossa vida, ele compara isso à sabedoria e soberania do nosso Deus. A vontade de Deus sempre prevalece, porque ele é o autor da nossa história. Sabe, Deus não é uma criança que ganhou um quebra-cabeça e fica desesperado para montar aquilo e não consegue fazer se ele não vê a figura do quebra-cabeça pronto. Deus inventou o quebra-cabeça. Deus construiu o nosso quebra-cabeça. Deus, ele não apenas sabe o fim da nossa história, porque ele escreveu a nossa história. Então, é melhor nós entendermos que a vontade dele é melhor.
porque Ele é o Todo-Poderoso. Lembre-se sempre do versículo de Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, a sua vida tem um propósito. Tem gente aí andando atrás de coach, andando atrás de palestra para saber qual é o propósito da sua vida. A tua vida tem um propósito. E você quer um resumo? Abre, pode ser ou o Catecismo Maior ou o Breve Catecismo, os dois servem. E você abrir, vai estar lá, a primeira pergunta está escrita assim: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade, qual é o sentido da existência do ser humano? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, viver para a sua glória e alegrar o seu coração com a sua vida. Você tem propósito, a sua vida tem propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Uma vez que nos rendemos ao amor de Deus, revelado em Jesus, passamos a confiar no poder de Deus. E minha pergunta é para você: em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado quando as águas da vida têm balançado o seu barco? Ser cristão, meus irmãos, é uma bênção. E uma bênção especial no que diz respeito ao nosso destino eterno. Essa semana nós estávamos orando quarta-feira pelo Zoom e me chamou muita atenção a fala da Amanda, quando nós abrimos um momento para agradecermos a Deus pelo que o Senhor tem feito por nós. E ela disse assim, a Amanda, filha do presbítero Antônio, ela disse assim: eu quero agradecer a Deus porque eu sou crente e eu tenho esperança nessa vida. Porque ao meu redor tem um monte de gente que não tem esperança. Sabe, nesse momento de pandemia tem muita gente se entregando à falta de esperança. E eu acredito, eu glorifico a Deus porque eu tenho esperança de dias melhores. Então eu falo para você, ser cristão é uma bênção. Ser cristão não é um fardo, não é uma obrigação. Ser cristão é uma bênção totalmente especial, porque nós temos certeza que tem alguém cuidando de nós aqui nesse mundo. E quando nós fecharmos os olhos, nós abriremos os olhos diante dele. Ser cristão é uma bênção para a vida e para a morte. Isso que diz lá na primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, uma das nossas confissões reformadas. Ser cristão é uma bênção para a vida e para a morte. É uma certeza que a morte não tem poder sobre nós. A única coisa que ela pode fazer conosco é nos entregar na mão do nosso Senhor. Ser cristão é uma bênção, meus irmãos. Nunca troque o que você tem por coisas mais fáceis nesse mundo, porque as coisas mais fáceis nesse mundo desaparecem como um vapor, como diz Salomão lá no livro de Provérbios. Vaidade e vaidade, tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo some, desaparece. Agora, a mensagem que diz, que fez você vir aqui nessa noite, que trouxe você ao conhecimento de Deus, é a mensagem que diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Olha só, ter a vida eterna é viver neste mundo como ensaio para a vida vindoura, é viver nesse mundo sem ter medo da morte. Se você está temendo a morte até agora, entenda uma coisa: se você é cristão, você tem a vida eterna, a morte não tem poder sobre você. Agora, se porventura você ainda tem dúvida, você precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, porque quem crê em Jesus não teme a morte, nunca mais, nunca mais. Eu chego à conclusão, meus irmãos, desse sermão, pedindo aos irmãos que abram, por favor, no texto de Mateus capítulo 12, no versículo 40, olha o que diz esse texto. Muitas pessoas chegam a conjecturar, que o texto de Jonas é um texto fictício. Então, ali foi uma historinha que botaram na Bíblia, porque que coisa doida, né? Ainda mais essa história aí da baleia aí, do peixe comendo um homem, o homem saindo vivo. Que negócio estranho é esse? Mas nós que somos cristãos, nós cremos no Senhor Jesus, e Jesus falou sobre Jonas. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Eu quero encerrar nosso sermão nessa noite traçando alguns paralelos sobre Jesus e Jonas. Assim como Jonas foi aos ninivitas, os judeus, pregar aos gentios era uma coisa mais difícil que poderia acontecer, Jesus veio aos homens. O Deus se encarnou e veio aos homens
trazer a mensagem do amor de Deus para nós. Assim como Jonas pregou arrependimento, Jesus veio a esse mundo pregar arrependimento e conversão a Deus. Jesus veio dizer para nós, seres humanos, que nós estávamos perdidos e precisávamos voltar para Deus, conforme a mensagem de Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e depois saiu e pregou a salvação, a morte de Jesus 3 dias naquele túmulo nos traz a ideia de que após a sua ressurreição, a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga. Foi paga. Ele morreu, pagou os nossos pecados e ressuscitou, dizendo para nós que nós poderemos nele ter vida. Ele ressuscitou proclamando a salvação. Ele ressuscitou e enviou o seu Espírito para que a igreja continuasse o seu trabalho. Porém, Jesus apontou também uma diferença entre os ouvintes dele e os ouvintes de Jonas, aquele povo cruel que eu expliquei para os irmãos. Os ouvintes de Jonas se arrependeram e foram perdoados. Existem grandes indícios que os ouvintes de Jonas se arrependeram e foram perdoados. Jesus falou que no último dia ele vai levantar e condenar a geração que estava diante dele, vendo o Messias e que não estavam crendo. Então, por isso, meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade de crer no Senhor Jesus e viver para a glória do seu nome. Porque nós hoje vivemos em tempo que o Messias já veio e nós estamos aguardando ele voltar em nuvem de glória. Que essa palavra tenha trabalhado ao seu coração e que você se entenda que o Senhor, ele está cuidando de você. O que ele tem preparado para você é muito maior do que você pensa. E pense em termos eternos. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.